Olá, bem-vindas! Bem-vinda você que está vendo a gravação aí depois. É um momento de autoconsciência, esse movimento que eu estou fazendo agora com a comunidade autêntica para as alunas e estou abrindo para você que ainda não faz parte da, da comunidade autêntica, um espaço em que a gente consegue trazer um pouco de saúde emocional e mental com pausas aí durante a semana. A própria comunidade autêntica, para quem não sabe, tem aí um número grande de aulas de astrologia, aulas de yoga, para você conseguir pausar o dia, 30 minutinhos já são suficientes. Tem meditações também já gravadas, tudo pela Hotmart. Vem fazer parte. E agora com o movimento aí do momento de autoconsciência, trazendo um pouco do astral da semana, né? Eu gosto de pegar alguns aspectos que estão acontecendo no momento atual no cosmos, para a gente olhar para esses aspectos planetários e introduzi-los de alguma forma na nossa vida como um movimento de ensinamento, né? E a gente ser capaz também de conseguir dar uma respirada no meio de um dia, no começo do dia, ou no meio do dia, ou no final do dia, dependendo de quanto que você está assistindo aí, para que a gente aprenda a trazer o movimento de pausa para a nossa vida, tá? Então, eu quero trazer, a gente abriu a semana com uma lua que está minguante, né? Uma lua que entrou no quarto aí minguante. É um movimento da lua em que há uma possibilidade da gente voltar para nós mesmas em peixes, no silêncio, na conexão interna, na capacidade que a gente tem de escutar a nossa própria voz, né? E a tendência, ao mesmo tempo, junto com a minguância da Lua, o minguar da Lua, é a gente saúde para nós. É a gente ficar. A Lua minguante ela traz um movimento de revisão, da gente entrar num mood mais de enclausuramento, de um certo movimento para dentro. Em peixes ainda, isso se expande mais. Então, o que eu quero trazer para vocês é, talvez, nesse movimento de lua minguante peixes, a gente tende a se auto-sabotar, né? O que é normal, já numa sociedade que nos reprime tanto, né? Principalmente aí nós mulheres. Então, a tendência à autossabotagem, ela é muito grande, mas a gente sabendo sobre isso, vamos aproveitar esse movimento de volta para si e retornar para a nossa essência. Eu acho que isso é o principal da gente fazer nesse período dessa lua minguante que se estende aí até a segunda-feira que vem. Hoje é quarta, né? Então, essa pausa, né, que a energia está pedindo, ela nos traz aí um certo cansaço. Eu não sei como que vocês estão sentindo essa semana. Assim, o começo dela já abriu um espaço para a gente se sentir um pouco mais cansada. Mas tem pessoas que, dependendo do mapa, há um aceleramento, há uma certa cobrança ao invés desse cansaço. Mas assim, antes da gente sair resolvendo a vida, eu quero fazer uma pergunta diante de tudo isso que eu tenho falado aqui com vocês. Como que vocês estão se sentindo de verdade? Pausa um pouquinho, respira, alonga a coluna e faça, como que eu estou me sentindo hoje? E perceba o que que vem. Isso já é um movimento de autoconsciência. Trazer perguntas para nós mesmos durante o dia é tão importante, a gente esquece de fazer esse movimento. Respira e traz para si essas questões, esses questionamentos, né? Como que você está se sentindo de verdade? Porque a lua minguante em peixes, ela não pede velocidade. A gente está no movimento em que a gente não precisa ter velocidade demais. A gente precisa agora.
de escuta. E isso para a vida também, né? A gente aprender que no mundo de tecnologia, de muita informação, é muito importante a gente frear um pouco e se escutar, né? E muitas vezes eu percebo nos meus atendimentos em clínica, nos meus atendimentos astrológicos, né? Muitas vezes nós confundimos escuta com afundamento. Então, assim, ao invés da gente se escutar, de trazer para nós uma perspectiva de como que está sendo o dia, se questionar sobre quais caminhos que eu estou escolhendo para a minha vida, a gente vai para um lugar de afundamento. A gente confunde nesse tumulto de muitas informações, a gente confunde mesmo sensibilidade com fraqueza. A gente confunde a pausa com desistência. A gente acha que quando a gente pausa e pega um café e olha para o céu e não olha para o celular, a gente pega um livro e se recolhe um pouquinho no nosso quarto. Às vezes a gente confunde essa pausa com desistência, de achar que a gente está perdendo tempo se a gente pausa. E aí, o que que acontece? Há uma tendência, como a lua minguante, sempre quando a lua estiver minguante, ainda mais em signos de água, perceba um pouco esse movimento de autossabotagem. Isso pode acontecer, né? A lua minguante, ela marca o momento de fechamento de ciclo, porque a gente inicia com uma lua nova, onde a gente planta. Vem a lua crescente, a gente faz o movimento, isso de semana em semana, tá? A lua ela fica nas fases durante uma semana, ela muda de signo de 2 em 2 dias, e ela entra no ápice dela, que é o movimento cheio, onde a gente enxerga tudo aquilo como verdade e como potência, então há um movimento maior, para depois a gente desacelerar, que é essa fase que a gente está da lua minguante. Então aproveitem para conseguir entender que a pausa, ela não é um descaso com você, não é atraso. É um movimento necessário hoje, principalmente hoje, para mim é luxo. Você conseguir parar um instante e olhar para o que você viveu até aqui, nessas últimas 3 semanas. Ah, Bela, mas hoje é dia 10. Gente, tem gente que recebe o pagamento hoje, é como se fosse o começo do mês, mas não, a gente está no lua minguante. Se você segue o céu, é como se fosse um fechamento de ciclo. Olha que bom. Tá aí o segredo de nós bruxas, né? A gente não vai ficar assim. Por mais que você trabalhe no corporativo, até no corporativo, gente, todo semana. Você está no corporativo, mas você pode internamente trazer a conexão com o cosmos. Ó, então a gente está no movimento de fechamento, e esse fechamento que a gente está, por mais que a empresa está pedindo produtividade para você, para um instante e faz uma revisão do que foi as 3 últimas semanas, olha para o seu ciclo menstrual, não menstrua, tudo bem, olha para o céu e traz essa revisão. Para você entender que é importante a gente se firmar em nós mesmos e saber o que, que a gente está sentindo, principalmente nesses momentos de autossabotagem, que há uma tendência com a lua minguante, né? E aí, o problema está no seguinte, quando a gente para, há um acesso maior para as nossas sombras, para os nossos fantasmas. E quem quer encarar os nossos fantasmas, os próprios fantasmas, né? Quem quer parar e fazer uma aula de yoga? Quem quer parar e fazer uma meditação? Ou até mesmo uma sessão de análise? Então, eu tenho de paciente que dá aquela fugida, porque ainda mais uma lua minguante, né? A energia ela já está pesada. Quando você vai encontrar com seus próprios fantasmas, quem quer? Que a gente encontra com aquilo que mais dói, aquilo que não aconteceu, aquilo que a gente procrastinou, que a gente ainda não resolveu. E em peixes, que foi o começo dessa lua minguante, isso amplia toda essa tendência à nebulosidade,
faz com que a gente se confunda ainda mais, né? E assim, peixes é um arquétipo, é um signo extraordinário, porque é o signo da espiritualidade, é da compaixão, é da pausa, é da sensibilidade, da conexão com algo maior. Mas todo signo, todo arquétipo tem a luz e tem a sombra. Então você pode ou para o caminho da luz, se conectar com seu silêncio, fazer um escalda-pé, pausar o seu dia, respirar, sentar no tapete e ficar com você mesmo por uns instantes. Agora na sombra, a gente foge, a gente excede. A gente excede na comida, a gente excede na bebida, a gente excede até em exercício físico. Então, é perceber que há dois caminhos para essa semana, para esse momento que a gente está. Ou o caminho da nebulosidade, que é se misturar ao todo, ou o caminho de pausar e se conectar com você mesmo, né? É quando a gente traz aí uma capacidade de acreditar mais nos nossos medos e entendê-los como eles são capazes de nos dar coragem, sabe? Ao invés de esquecer tudo aquilo que você construiu, você olhar para aquilo que você vem construindo desde janeiro desse ano até agora. Então, há uma possibilidade nessa semana da gente olhar para tudo aquilo que a gente enfrentou em 2026, que está sendo um ano muito intenso e muito importante, é um ano um, da gente olhar e falar, vamos continuar mesmo nesse momento que está mais difícil? Ou eu vou desistir? Ou eu vou entrar nessa nebulosidade e não acreditar mais em mim? Então, vocês podem estar sentindo aí uma sensação estranha nessa semana, uma dúvida sobre si mesma, uma vontade de largar tudo, uma sensação de não ser suficiente, uma tristeza sem nome, aquele vazio existencial, ele pode aumentar, uma insegurança, né, que já parecia ter sido resolvida, mas ainda não resolveu. Então, assim, o fato de você estar sentindo isso não quer dizer que o caminho está errado, sabe? Eu acho que assim, o fato de você estar se sentindo mais cansada não significa que você está fracassando, confusa, não significa que você perdeu a sua direção. Às vezes é essa vivência desse quarto minguante em peixes, né? Então, o que eu gosto de trazer sempre no estudo da astrologia, já que a gente está com essa energia de peixes, vamos trazer aí uma energia oposta complementar. Qual que é a energia oposta complementar a peixes? Virgem. Virgem traz uma capacidade nesses momentos de muita nebulosidade. Vamos organizar a vida, vamos separar ela em certas caixinhas, vamos colocar mais ênfase na rotina. Porque, gente, não adianta nada você ter uma espiritualidade, você ser sensível, você ser intuitiva, se você não tem organização, vira caos. Então, é entender que a gente está numa semana que a gente precisa de organização. Eu não estou falando aqui para ter horário para tudo. É interessante? É interessante. Mas é ter certas metas, três, vamos colocar aí, que sejam prioridades para você e bate essas três metas, do horário que for, do jeito que for. Porque a intuição, ela precisa de organização. A sensibilidade, ela precisa de estrutura também. E assim, eu vejo que Virgem nos ajuda a separar o joio do trigo, né? Esse é o arquétipo de Virgem. Então, assim, ajuda a gente a se perguntar: o que que é de fato que está acontecendo? O que que dentro de mim é emoção? O que que é realidade? O que que é projeção? O que que precisa ser acolhido nesse momento? O que que precisa ser questionado? Isso é o que Virgem nos ensina. Então, assim,
O que eu quero trazer nesse momento agora de autoconsciência, que é esse encontro de toda quarta-feira com vocês, é, é tentar fazer com que você não acredite em tudo o que a sua mente diz, sabe? Nem toda crítica que você faz é contra você mesma. Perceba quais as palavras que você está falando para você. A autoconsciência é você começar a observar. Quando você se autocritica, você está se atacando. A autoconsciência, ela amplia. A autocrítica, ela te diminui, gera culpa. E muitas mulheres passam a vida inteira, o que eu tenho de paciente, que está no gozo de se sentir cada vez menor, essa questão, né, de passar a vida inteira acreditando que se criticar é uma forma de você melhorar. Não é. A transformação, ela acontece quando existe consciência, não quando existe essa violência interna. E aí a gente chega no outro ponto, que nesse momento agora, a gente está ainda reverberando uma energia que aconteceu ontem, um aspecto muito importante, que é um encontro muito bonito do céu, que aí trouxe. Eu não sei se vocês estão sentindo uma energia mais de amor, de família, de ternura com as pessoas na rua, enfim. Júpiter, que é o planeta da expansão, encontrou Vênus, que é o planeta do desejo, o planeta do amor. Eles estão juntos no céu, no signo de Câncer, né? E isso é muito importante, porque enquanto a lua minguante em peixes, que iniciou a semana, pode nos deixar mais sensíveis, mais porosas, como esponjas, né? Mais confusas, a Vênus com Júpiter em Câncer vem trazer aí para a semana, vem nos lembrar que sensibilidade também pode ser uma maneira da gente se alimentar. Porque câncer, gente, fala de casa, fala de memória, de colo, pertencimento, de cuidado, tudo aquilo que nutre a gente por dentro. Na energia de sombra, cuidado com os excessos, né, de nutrição, né? Mas talvez essa semana eu vejo que ela não esteja, esse momento que a gente está astrológico, não esteja pedindo apenas que você perceba onde você se sabota. Talvez ela esteja pedindo também que você perceba onde que você deixou de se nutrir. O que que realmente te alimenta hoje? Não o que fica te ocupando demais, não o que te distrai, né? Porque hoje em dia a gente está aqui, ó, só aqui. Não aquilo que te deixa performando o tempo inteiro. Você tem que ser a melhor mãe, tem que ser a melhor funcionária, tem que ser a melhor mulher, tem que ser a melhor amiga. Mas o que que te devolve para você? Tenta refletir sobre isso. Eu vejo que às vezes a autossabotagem, a procrastinação, ela não aparece só quando a gente faz algo contra nós. Ela também aparece quando a gente deixa de nos cuidar, quando a gente ignora o nosso corpo, quando a gente não descansa, quando a gente não pede ajuda, quando a gente não oferece para nós mesmas beleza, afeto, prazer, silêncio, alimento nutritivo, presença. E Vênus e Júpiter em Câncer, nesse meio do ano, que a gente já está no meio do ano, né? Já estamos no meio do ano. É um movimento muito importante para a gente dar início aos próximos aí 6 meses, ampliando dentro de nós uma pergunta muito importante. Você tem se permitido receber cuidado? Ou você só está se cobrando a ser forte, a ser performático? Porque existe uma diferença enorme
entre amadurecer e endurecer. Câncer é água. Então, a gente está recebendo uma chance enorme de não nos endurecermos, de não sermos críticas e rígidas com nós mesmos. E talvez esse céu agora, ele esteja mostrando aí para nós que voltar para a nossa essência, para a nossa autenticidade, também passa por recuperar a nossa capacidade de se nutrir sem culpa, de parar e falar, agora sou eu vou me priorizar. De se acolher sem ficar se justificando para todo mundo, de cuidar da sua casa, do seu corpo, da sua história, dos seus vínculos, das suas relações familiares, da família, talvez que você criou através dos seus amigos. Que a vida, gente, ela não só se sustenta com a consciência, que é o que eu estou falando de suma importância para esse momento que a gente está, senão a gente vai se perder. A vida ela também precisa de afeto, ela precisa de carinho com a gente mesmo, tá? Então a mensagem já está feita nesse momento hoje de autoconsciência. O que que eu quero trazer para você? A Ingrid está aí, que bom. Agora que eu estou vendo. Gravação, quem está assistindo, se quiser passar e compartilhar com outras pessoas, tá no YouTube, o acesso é público, mas lembrando vocês que a comunidade autêntica, ela está aberta, as inscrições estão sempre abertas, lembrando que tem mais de 800 aulas de yoga de 30 minutinhos gravadas, tem aulas de astrologia, na comunidade pela Hotmart, tem inúmeras meditações que você pode estar aí usufruindo. Obrigado, Ingrid, você também é maravilhosa, meu amor. E as inscrições estão abertas, sempre estão abertas, né? Podem me conectar. Eu estou dando 50% de desconto para quem está entrando. E o momento de autoconsciência, eu não sei até quando eu vou manter ele aberto, público, mas é toda quarta-feira ao vivo comigo. Tem esse momentinho para a gente respirar em 30 minutinhos, trazendo uma consciência sobre a energia do dia, como que isso pode reverberar para a nossa alma, para a nossa vida ficar mais interessante, da gente ser condizente com a nossa essência e a gente acreditar que nós somos a natureza, que a gente tem a capacidade de sonhar, a gente tem a capacidade de mudar, de transformar, a gente pode tudo. Nós somos seres ilimitados, sim. Basta criar essa conexão com a causa, porque o mundo está aí louco, né? E a gente consegue, nesse momento de autoconsciência, ter essa percepção de nós mesmos, tá? Então, agora vamos só trazer um pouco de respiração, um pouco de meditação. Onde você está, fecha os olhos um pouquinho. Se sentir desconfortável com os olhos fechados, só relaxa um pouco as pálpebras, gira os ombros para cima, para trás, para baixo. Se você não consegue parar, só respire, então, e começa a prestar atenção na sua respiração. O ar entrando pelas narinas, alonga a coluna, abre seu peito, leva os ombros lá para trás e para baixo. Cria essa conexão agora rapidamente com o seu corpo, percebendo o seu corpo respirar, sentindo a sua presença, sentindo cada parte do seu corpo, percebendo os movimentos do presente, no aqui e no agora, trazendo a sua consciência para si, é a autoconsciência. Percebe o seu corpo, se existe algum incômodo, vai levando a respiração para esse ponto, pode girar a cabeça para um lado, para o outro. Trabalhe um pouquinho essa região aí da cervical. Solta. Perceba como você está. Perceba a temperatura ao seu redor. Como que está aí? Essa temperatura no seu rosto, nas mãos, nos braços.
Sente a sua presença. Apenas o estar, e mais nada. Sentindo o que acontece da pele para dentro e da importância de estar com você mesma, no aqui e no agora. Eu sigo em silêncio por alguns segundos e não fuja de você nesse silêncio, esteja presente. Volta para a sua respiração, para o seu corpo. Sente você com você mesma, essa aproximação e a importância dessa aproximação, fazendo a junção da sua alma, do seu corpo físico e da sua mente, se sentindo viva. E agradeça. O que que você tem para agradecer hoje? Mentalize o seu agradecimento por alguns instantes. Respira fundo, solta o ar pela boca. Ah, e vai abrindo os olhos se você fechou devagar. É isso. Espero que vocês tenham conseguido aí esse movimento de estar em si mesmas para trazer aí para essa próxima semana, para o nosso próximo encontro, essa conexão interna que é tão importante. Ingrid, obrigada por ter participado e não ter me deixado aqui sozinha. Um beijo no seu coração e em você que está assistindo a gravação. Até mais, até o próximo movimento aí de autoconsciência. Tchau. Tchau, Ingrid. E... Vem mesmo, tô te esperando. Tchau.